Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo informação preciosa para a sua empresa, para o cidadão, para toda a coletividade brasileira e internacional também, falando de aspectos da sustentabilidade, da responsabilidade social corporativa e tudo aquilo que leva o Brasil e o planeta adiante de forma positiva. E hoje nós vamos falar com o interior do Rio Grande do Sul e bem distante de Porto Alegre, da cidade Palmeira das Missões, onde o Marcos Merlin, da TUI Geração de Energia, vai falar de uma planta industrial que ele está organizando muito importante, focada na sustentabilidade, nos valores de preservação da natureza. Marcos, muito obrigado por nos receber. Obrigado a você, Roberto Mangravite, a sua esposa Isabel, obrigado por esse carinho, obrigado pela oportunidade de poder conversar com a audiência do Sustentabilidade. Maravilhoso poder conversar com vocês. Nós agradecemos, querido. Bom, inicialmente, você mora numa região no interior noroeste do Rio Grande do Sul, que no seu entorno tem umas 200 cidades e com uma atividade econômica ligada à pecuária bem forte. Confere isto? Confere. O Rio Grande do Sul, na verdade, hoje é o terceiro maior produtor de leite do país. Nós estamos atrás de Minas Gerais, Paraná e nós somos o terceiro maior produtor de leite do país. 6,5% dos animais bovinos do Brasil estão aqui no Rio Grande do Sul. E também, nesse entorno de 200 quilômetros de distância da possível planta industrial na cidade de Augusto Pestana, perto de Juí, nós temos grandes rebanhos suínos também. O Rio Grande do Sul hoje conta com 5 milhões e 800 mil cabeças suínas e 12 milhões e 500 cabeças bovinas. Portanto, não é pouca coisa, é uma carga pesada de animais produzindo carne, produzindo leite e desenvolvendo a potencialidade pecuária do Rio Grande do Sul. Vejam de que em 2019 o Rio Grande do Sul movimentou 20,6 bilhões de reais, sendo que 23% na bovina, no bovino de corte, 20% em bovinos para leite e 14% desse valor em suinocultura, corte de carne suína. Bem, isso significa que com uma população tão grande de animais, bois e porcos, significa que a produção de dejeto animal é muito grande, sem contar os problemas com relação ao abate, as carcaças que sobram, os animais adoentados, que por vezes podem contaminar o lençol freático, né? E a terra, enfim. Me fala um pouquinho da preocupação disso e da tua ideia para contornar este cenário. Dentro desse perfil de tanto animal bovino e suíno, nós temos uma mortandade de 1 a 3% normal. Então, nós estamos falando de uma mortandade de 3% de um rebanho de 12 milhões e meio de cabeças bovinas e uma mortandade de até 3% num universo de 5 milhões e 800 mil suínos. Esses animais têm sido mal descartados, têm sido enterrados ou, em algumas situações, inclusive deixados dentro de matas, dentro de bosques, ou apodrecendo a campo em algumas regiões, como na fronteira do Rio Grande do Sul. Falo em bovinos. Os suínos, há um estrangulamento do setor de produção de carne na questão da compostagem dentro dos processos de produção. Então, esse projeto busca facilitar para os grandes produtores de suínos, para os grandes produtores de bovinos, tanto de leite quanto de corte, e também facilitar o trabalho para as prefeituras, para que eles não precisem mais enterrar animais nas propriedades. É uma correria de máquinas agrícolas ou máquinas das prefeituras correndo no interior dos municípios para enterrar animais que degradam o meio ambiente. O Ministério Público não aceita mais isso. Então, é uma das alternativas que nós estamos colocando à disposição da comunidade e buscando recursos para isso, Roberto.
E às vezes, né, Marcos, o animal morre e não se sabe de que tipo de doença ele morreu, né? Quer dizer, significa que o vetor da doença fica sambando aí na terra, contaminando outros rebanhos, né? Sim. Os patógenos podem contaminar nessa degradação dentro da terra, mas também podem degradar quando são colocados a campo, quando um corvo, um animal rompe esse tecido e leva para outras regiões. Então, o patógeno sim pode andar junto com a carcaça, com os pedaços de carcaça. É isso que a gente quer evitar. Perfeito, Marcos. Me diz uma coisa, a região aí no entorno, todas essas cidades, mais ou menos, somam quantos habitantes? Perto de 4 milhões de habitantes. Que estão Seria surgindo. 40% da população do Rio Grande do Sul, eu pretendo atender no recolhimento de carcaças. E Sim. eu pretendo atender toda a população do Rio Grande do Sul, todos os 497 municípios, no recolhimento de descarte sanitário de animais acometidos de brucelose e tuberculose. Esses animais virão vivos para a planta industrial. E qual é a sua ideia? Quer dizer, você quer montar uma planta industrial em Augusto Pestana, né? E fala um pouquinho dos caminhões e do transporte, aquilo que você me antecipou no nosso papo agradável pelo telefone. Certo. Eu quero fazer um desenho no que se fala de municípios atendidos. Para quem conhece o Rio Grande do Sul e para quem não conhece o Rio Grande, com o desenho que eu vou fazer de municípios pontilhando, as pessoas vão entender o espectro de municípios que eu vou atender com o recolhimento de carcaças, com 22 caminhões baús tracionados 6x6, com refrigeração, com elevador traseiro para levantar carcaças, com guindaste para puxar carcaças. Então, vamos pegar Nonuai como referência, é um município vizinho a Chapecó. Então, a gente está falando de Nonuai, Rio Grande do Sul, divisa com Chapecó, Santa Catarina. De Nonuai, a gente caminha para Passo Fundo, indo a Soledade, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Pedro do Sul, Santiago, Unistalda, Santo Antônio das Missões, Bossoroca, lá perto de São Borja, de novo encostando no Rio Uruguai. E aí subindo de Bossoroca até Nonuai, passando pelos portos, Porto Xavier, Porto Veracruz, Porto Mauá, passando por Iraí, e aí encostando, beirando o Rio Uruguai, até a cidade de Nonuai. Então, esse é o espectro que eu quero atender, com 8 plataformas de suporte, 7, na verdade, com 3 caminhões em cada um deles, e um caminhão de stand-by, que seria um caminhão de segurança, que fica na minha base para esses recolhimentos. Os caminhões viriam pela parte da manhã recolhendo as carcaças, sendo acionados pelas prefeituras e pelos próprios produtores, descarregam na planta industrial frigorífica que eu vou ter e voltam carregando de novo para depois dormirem na periferia desse entorno de até 200 quilômetros da minha planta industrial, Roberto. Eu estou aqui pensando o seguinte, Marcos, isso requer um consumo de água monstro, né? Não que não seja necessário, né? Para descontaminar a lavagem dos caminhões, tal. Como é que você está se preparando para isto? Porque você está levando vetores de um lado para o outro, né? Como é que é a preocupação dos aspectos de saúde e higiene? Eu vou trabalhar no meu caminhão o rodolúvio, eu vou ter um sistema de limpeza na entrada de cada fazenda no recolhimento, eu vou fazer a limpeza do caminhão com pulverização de produtos químicos, todo o sistema de rodado. E dentro do baú, eu vou trabalhar com luzes que tratam a questão das bactérias. Então, as luzes ligam dentro do caminhão no período de transporte e vão fazendo a descontaminação por luzes. Isso há tecnologia nesse sentido. Então, entre o transporte de uma fazenda para outra, as luzes vão matando as bactérias daquele material que está dentro do baú, para quando o baú for aberto na outra propriedade rural, eu não tenha o vetor passando de uma granja para outra.
e na entrada de cada granja eu vou trabalhar o pedilúvio, a limpeza do caminhão antes da entrada de cada uma das fazendas, ou suínas ou fazendas bovinas. Você não vai precisar de água nesses locais? Como é que está sendo a tua estratégia disso? Na planta industrial, eu tenho uma projeção de guarda de água de telhados de 2,5 milhões de litros. 2,5 milhões de litros. E o sistema vai ser o seguinte: eu vou ter o frigorífico, vou ter a graxaria, o tratamento de dejetos com tecnologia para que essa água tratada ela volte ou para a natureza ou para reuso. Então, eu tenho reabastecimento dessa capacidade de 2,5 milhões de litros, tanto com reuso quanto com chuva. No abastecimento, porque a gente tem uma previsão de 3 mil metros quadrados de plantas construídas para suportar todo esse processo de frigorífico, graxaria, depois a questão dos reatores alemães para a produção de metano, geração de energia elétrica, secagem de lodo, a pelletização desse material, enfim, todo esse processo é coberto e a gente tem recolhimento de água para comportar esse grande consumo, sim. E, na verdade, a limpeza dos caminhões não será tanto uso de água, não. Até porque os caminhões vêm se higienizando no processo e depois a gente faz a higienização também com produtos químicos com pouca água nesse processo. Marcos, é interessante que no final das contas a sua empresa é uma empresa de energia, né? Quer dizer, nós estamos falando de questões de saúde, mas no final você está pegando, vamos dizer, dejetos e carcaças de animais para gerar energia, né? Para a nossa audiência que está habituada a isso, mas nem todos, né? As fezes dos animais contém metano, e metano pode gerar energia elétrica. Fala um pouquinho sobre essa transformação que você pretende fazer, como se dará, se é na planta industrial, como é que é isso? Bom, a ideia, Roberto, é transformar toda a proteína animal, tanto carne quanto ossos, em farinha, ou de ossos ou de carne. Elas serão processadas de forma separada. Então, os patógenos que vierem em algumas carcaças, de possíveis doenças que venham nesses animais, elas vão ser mortas com calor de vaporização. Nós teremos autoclaves com bateladas de 4 toneladas, com temperaturas entre 300 e 400 graus, para que essa carne seja cozida ou esses ossos sejam cozidos, depende da batelada, ou de carne ou de ossos. Depois a prensagem desse material para retirada de gorduras e aí sim o processamento para fazer a farinha ou de carne ou de osso. Parte dessa farinha de carne vai ser usada de forma inédita no reator, tecnologia alemã da Ameli, misturado com silagem ou de milho ou de trigo, numa proporção pedida pela tecnologia. Também utilização de borra de restos da produção de soja, da moagem de soja e biodiesel nas plantas industriais que nós temos com parceiros em Ijuí, são 2 parceiros, numa tonelagem de 30 toneladas de borra de soja ao dia, 10 toneladas de silagem ou de milho ou de trigo, dependendo da época do ano, com parceria de pequenos produtores da nossa região. A utilização, em tese, de até 10 toneladas de proteína animal, farinha de carne, não farinha de osso, e todo o dejeto que venha no sistema gástrico desses animais, porque dentro de um bovino você tem de 70 a 80 litros de esterco, dentro de um suíno você vai encontrar de 30 a 40 quilos ou litros de esterco. Esse esterco será misturado a esse material que eu te falei para produção de metano, num processamento de entre 150 e 200 toneladas dia de material para produzir metano, e o lodo desse material vai ser aproveitado para a produção de adubos organominerais formulados de acordo com a necessidade de clientes ou com a potencialidade da pesquisa que a gente quer avançar com as universidades da região de Ijuí.
Significa que você vai jogar na rede, então, em Palmeira das Missões, a energia elétrica produzida, né? Parte daí, né? E distribuída na rede por aí, certo? Na região, na região de Augusto Pestana, seria Ah, na região perdão. da Sim, Grande Ijuí. sim. E lá nós temos uma cooperativa de eletrificação rural que pode ser potencial para assumir o consumo, o recebimento dessa energia produzida. Nós teremos, em tese, 25 mil metros cúbicos dia de metano para aproveitamento em energia elétrica, e a gente tem que dimensionar isso para quantos mega de energia elétrica nós poderemos produzir por dia, num processo de 24 horas, que os motores possam girar 24 horas, consumindo 100% do produto que eu produzi nesse dia, até eu conseguir guardar os 100% do metano do outro dia. Então, eu não tenho como guardar o metano sem usar ele num período de 24 horas. Então, Ou nós queremos... seja, você vai ser autossuficiente, você vai usar essa energia, né? E se houver sobra, você joga na rede. Positivo. Eu poderia usar esse material nas caldeiras para a produção de vapor, eu poderia utilizar em caminhões movidos a metano, mas esse não é meu foco. Eu pretendo utilizar caminhões a diesel num primeiro momento, né, e fazer a transformação desse metano em energia elétrica, utilizando parte no processo industrial. Também pretendo cobrir os 3 mil metros quadrados das minhas plantas industriais com energia fotovoltaica. Enfim, eu quero ser um grande gerador de energia elétrica num espaço territorial de 3,7 hectares. Marcos, esse trabalho tão bem estruturado que você mostra, teve aí, obviamente, um estudo muito grande, por um tempo certamente muito grande. Quais foram os apoios técnicos que você recebeu? Eu tenho trabalhado nesse projeto da forma inicial até agora, que eu tenho os orçamentos prontos, a planta industrial totalmente desenhada, já buscando parceiros, um trabalho entre 8 e 10 anos. Um trabalho onde eu busquei o conhecimento de biólogos, eu tenho acompanhamento de mestres em engenharia ambiental, eu tenho acompanhamento de zootecnistas, de mestres em veterinária, eu tenho uma caminhada interessante com engenheiros mecânicos, engenheiros industriais, enfim. Para modelar uma planta como essa, você tem que conversar com muita gente. Eu tenho muitos parceiros, muitos amigos, e na formatação final, eu trabalho com empresas da região sul do Brasil, que são referências na América Latina e até fora daqui. Quando eu falo na planta industrial de produção, desde o processamento das carcaças, a graxaria, todo o tratamento de dejetos, a planta industrial alemã para fazer a produção de metano, porque a gente tem o problema do frio aqui, nós vamos ter que aclimatar e ter o aquecimento desse material nos períodos para que isso não perca produtividade nos períodos que a gente tem temperaturas europeias aqui. Nós somos um país temperado, mas a gente vive numa região que eu quero atender, onde o clima é frio de Europa, onde as nossas casas deveriam estar adaptadas para um frio europeu, não são, mas a nossa tecnologia para atender essa demanda sem erro, para processar 150, 200 toneladas por dia, não pode ter erro. Então, eu terei aquecimento também desse material em processo de serpentina, dentro do processo, com a tecnologia da MELI da Alemanha. Bom, o chimarrão surgiu aí, não foi à toa, né? Marcos. Me diz uma coisa, uma curiosidade, vendo você falar com tanta propriedade, o que motivou você a pensar num desenho tão grandioso assim? Você teve uma motivação, algo que te preocupou, te incomodou? Fala um pouco sobre isso. Roberto, no dia 19 de abril, no dia do índio desse 2021, nós vamos comemorar na Rádio Palmeira o programa Escola de Permanência no Campo com 14 anos. Então, eu tenho suporte de pessoas fantásticas. Eu tenho, por exemplo, 2 engenheiros agrônomos, o Carlos Maurer e o Milton Iscariote, que estão sempre no costado comigo, apresentando a Escola de Permanência no Campo.
eu tenho o suporte de todo o corpo docente dos professores da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Palmeira das Missões, sempre disponíveis para tratar N temas que a gente discute para a permanência de pequenos e médios produtores rurais. Os grandes se viram, procuram os escritórios de agronomia, que são fantásticos na nossa região. Nós temos um nicho assim de uma associação de engenheiros agrônomos em Palmeira das Missões e região fantástico, um clube Amigos da Terra, que é referência no Brasil na questão de tratamento, cuidado com o solo, de plantio direto, enfim, nós somos extremamente avançados na nossa região. E esse pessoal participa do programa Escola de Permanência no Campo. E eu trabalhei durante 7 anos na Petrobras, na área de GLP, e atendia toda a região noroeste e Missões do Rio Grande do Sul. Então, todos esses 200 e poucos municípios que eu quero atender, eu conheço eles par e passo, eu conheço os cantões desses 200 municípios, ou 200 e poucos municípios do Rio Grande do Sul. Assim como conheço Santa Catarina, Paraná, eu nasci no Paraná. Então, eu conheço o Brasil todo. Eu morei em São Paulo, eu tive uma consultoria de comunicação em Lucas do Rio Verde. Eu sou um homem do Brasil, eu conheço o Nordeste, e conheço as dificuldades que os municípios têm enfrentado na sua estrutura de prefeituras no enterro de carcaças de animais. Sem falar de que isso é um crime ambiental, o Ministério Público tem cobrado das prefeituras de que esse material seja corretamente descartado. E eu estou oferecendo um produto diferenciado, um projeto diferenciado, buscando financiadores, parceiros, para transformar isso talvez numa planta replicável e servir de exemplo para o mundo, para várias regiões do país e de fora do Brasil, para resolver a questão do tratamento correto de carcaças animais que hoje são enterradas. E é um gargalo para o Ministério Público, que exige dos prefeitos, exige dos produtores rurais, mas nós não temos hoje essa possibilidade tecnológica em funcionamento. E é isso que eu tento oferecer nessa conversa que eu estou falando contigo. Marcos, como que você está encarando? Naturalmente, você mostrou todo esse projeto para associações. O Rio Grande do Sul é pródigo em associações que reúne pequenos e médios empresários, destacando aqui, fazendo um apêndice aqui na pergunta, que é o seguinte: ao amigo que nos acompanha, o Brasil, nós temos 2 Brasis no agronegócio, né? Nós temos agricultura familiar e os negócios de famílias, que é isso que ele está tratando, estamos tratando nessa entrevista. Por exemplo, a produção de mandioca do Brasil, cerca de 75% é de agricultura familiar. Mesmo da produção de bovinos e suínos, nós estamos por volta de 40% de produção de negócios familiares pequenos e médios, né? E, naturalmente, como ele destacou, as grandes empresas estão, graças a Deus, estruturadas e somos, hoje, modelo de exportação para todo mundo. Então, está claro que o projeto seu é para atender quem não tem solução para isso e que está batendo de frente com questões legais, né? Isto posto, eu queria que você falasse um pouquinho de como as associações agrícolas no entorno estão enxergando isso, o apoio, o comprometimento delas. Assim, nós temos hoje na produção de suínos no Rio Grande do Sul 70% agricultura familiar e 30% grandes fazendas produzindo suínos. Na questão do leite, nós ainda temos 85% da agricultura familiar produzindo leite e 15% de grandes granjas leiteiras. Mas isso já num processo de reversão. Está virando um bom negócio para grandes proprietários rurais a produção de leite em grande escala. Isso tem crescido muito. Esse percentual deve diminuir da agricultura familiar, porque é uma tendência. No processo de carne bovina, os pecuaristas são, em maior número, os grandes pecuaristas. 65% são grandes pecuaristas e 35% agricultura familiar no setor de corte, gado de corte. E o milho grão ainda é produzido em maior escala pela pequena agricultura familiar no Rio Grande do Sul. 65% contra 35%, até porque há uma certa
um certo gargalo na questão de produção de percentual de pelo menos 30% para fazer a rotação de culturas. O milho ainda não está atingindo esses 30%. Ele atinge 6% a 8% da grande escala de produção, ao contrário da agricultura familiar, que sim, necessita desse milho para fazer dentro da propriedade a transformação. Nós temos uma realidade no Rio Grande do Sul de 128 cooperativas. 128 cooperativas. Isso não é pouca coisa. Nós somos um núcleo do Brasil do sistema cooperativo ainda vivo e cooperativas ainda fortes e pujantes. Nós temos talvez algumas falhas de algumas cooperativas históricas que se perderam no processo, mas ainda temos 128 cooperativas respeitáveis no Rio Grande do Sul. E 62 delas com agroindústrias. Isso quer dizer, são cooperativas que agregam valor à produção primária. Isso torna pujante o Rio Grande do Sul nessa matéria de transformação, não só da matéria-prima original para carnes, por exemplo, e todo o processo de embutidos e a transformação e agregar valor, mas isso se esparrama também para Santa Catarina e Paraná. É uma realidade nossa e da região sul do Brasil, copiada depois pelo Mato Grosso, que está pujante no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, outros estados que eu tenho o maior respeito, e não vou citar todos eles, e que estão acordando para essa transformação de milho em carne e da carne em produtos beneficiados para abastecer o mercado interno e também os mercados que crescem na Ásia de forma especial. Ok, Marcos, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim e você deu uma aula de informação tão preciosa que preencheu rapidamente. É como o jogo de futebol, bom, ele passa rápido, tá? Mas você está convidado a retornar mais adiante, daqui a uns meses, para você contar o avanço desse teu projeto. Muito obrigado por nos receber, parabéns pelo projeto, vamos divulgar e vamos buscar impactar nas parcerias que se fizerem necessárias. Agradeço eu por essa oportunidade de apresentar para o Brasil e para o mundo, até porque eu sei que o teu espectro de amigos e contatos ele é além mar, isso é muito importante, e a necessidade de que esse projeto se torne realidade demanda investimentos, e eu estou aberto para conversar com pessoas que queiram sentar e saber um pouco mais dessa proposição. Então, eu quero agradecer a você, a Isabel, por essa disponibilidade de tempo e colocar nesse maravilhoso portfólio do sustentabilidade. Fiquem todos com Deus, que eu fico com ele. Tchau, tchau. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo para a audiência, tá bom? Muito obrigado. O programa Sustentabilidade encerra mais esta edição falando daquilo que importa para o Brasil crescer, trabalhar, produzir, desenvolver com o empreendedor brasileiro que dá show em todo o mundo. Muito obrigado e até a próxima semana.